Pessoal, então agora oficialmente boa noite para todos e todas. Estamos aqui no nosso nono encontro, né, do dia 9/11, e hoje nós vamos trabalhar, então, um pouquinho do Se Liga, né? Lembrando vocês que nós vamos trabalhar os conceitos do Se Liga, como ele está lá no edital, e também a gente vai trabalhar a estratégia do bilhete orientador para ser trabalhado nesse Se Liga. O que a gente está fazendo na reunião de hoje são sugestões, tá? Vocês podem acatar a sugestão ou podem até pensar em outras coisas, tá bom? Isso é para a gente poder refletir um pouquinho sobre o Se Liga aí na nossa disciplina de redação e leitura. Como é o primeiro ano da disciplina, assim, que está separadinho da disciplina de língua portuguesa, pelo menos no ensino fundamental, tá bem separado, então a gente vai refletir um pouquinho mais de como fazer o Se Liga, então, na disciplina de redação e leitura, utilizando a produção textual, tá bom? Mas vocês são craques, aí lembrando vocês, câmera aberta, pessoal. Eu peço encarecidamente ali para que vocês sempre estejam aqui de câmera aberta. A gente sabe que quando vocês estão de câmera aberta, o engajamento é bem melhor. Eu vejo cada um de vocês falam comigo, o retorno é mais gostoso, deixa a aula muito mais engajadora e também é uma exigência lá do Manual do Cursista por conta da certificação de vocês, tá? Então, sempre lembrando aí da câmera aberta. Bom, eu estou colocando Contribua Conosco no início da reunião, mas não é que para vocês preencherem agora, vocês têm que esperar a reunião para conseguir preencher. Eu só vou colocar agora, porque eu estava deixando para o fim, o pessoal falou assim, mas quase não dá tempo lá no final, até você colocar e tudo. Coloca primeiro que a gente já deixa aberto, algumas pessoas já gostam de deixar a aba aberta ali, então eu vou colocar agora, mas eu coloco no final de novo, tá bom? Só para vocês já terem aí, então, o... link do Contribua Conosco. Então, eu coloquei o link do Contribua Conosco para vocês e vou iniciar a reunião. Hoje a nossa reunião ela tem vários momentos. A gente vai ter ali 3 minutinhos de acolhimento, depois a gente vai para o início de conversa, vamos ampliar um pouquinho o nosso diálogo, vamos trabalhar alguns conceitos importantes, que são bem rapidinho ali, entender o que é o bilhete orientador, e depois nós vamos para o Em Ação. E aí, a gente hoje vai ter uma reunião que vai ter um momento maior para socialização também, né, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre essas estratégias aí de trabalho do Se Liga, tá? E no finalzinho ali a gente conclui a nossa reunião. Vou deixar só um pouquinho maior aqui minha tela. Eu vou pedir, para hoje, eu vou pedir para Sandra Meire. Sandra Meire, leia para nós aí esse texto, esse pequeno texto aí do Pablo Neruda. Escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio, você coloca a ideia. Pablo Neruda. E aí, professor, é fácil mesmo escrever um texto? Na visão de vocês, professores que estão com os alunos trabalhando a redação e leitura lá na sala de aula, que é um componente curricular novo, como que é essa questão da produção? É fácil? Para você mesmo, professor, é tão fácil assim que nem o Pablo Neruda disse ali, que é só a gente começar com a letra maiúscula, terminar com o ponto final e colocar todas as ideias ali no meio? Quero que 2 pessoas falem, pode levantar a mão e daí o primeiro já pode compartilhar com a gente a ideia. Todo mundo silencioso. Gente, daí eu tenho que chamar, gente. Não faça isso. Depois tem gente que me manda um recadinho, professora, não me chama. E eu esqueço depois que mandou o recadinho. Ó, a Sandra Emery leu. Ela já ergueu até a mão para falar, ó. Eu ia chamar outra, Sandra Emery, mas já que você ergueu a mão, pode falar.
Eu ia falar assim que para o Pablo Neruda é assim mesmo, eu acho. Fácil, né? Para ele é bem assim. Mas para a gente nem sempre. E para os alunos também. Eles sempre falam assim, mas eu estou trabalhando poemas com eles e eles falam assim, mas eu não sei escrever, eu não sei fazer rima, eu não sei rimar. Então, tem aluno assim que você percebe que eles têm uma facilidade maior e tem aqueles assim que têm uma dificuldade muito grande. Eu não sei como começar, eles falam muito pra gente, eles falam muito para mim, assim, eu não sei como que eu começo a escrever o texto. Como que eu começo? Eu falei, mas não tem uma receita de começar, cada um começa de um jeito. Mas eles querem ali, eu não sei começar o texto. Então, eu acredito assim que para alguns é sempre mais fácil, mas para outros não. E aí tem aquela questão também da inspiração, né? Então, né? Vamos questionar o Pablo Neruda. Será que ele não teve um momento de branco dele? Né? Aquele momento que, ó, não está surgindo nada. Quando a gente pensa nessa questão de facilidade de escrita, envolve muitas coisas, né, Sandra Meire? Quem gostaria de falar um pouquinho mais para a gente? Dar a sua opinião? Vamos lá, então, eu vou chamar, hein? Adriana. Pois vocês me... Ela já falou, ai, meu Deus. Olha como ela sabe que eu ia falar. Não, eu também acho que a gente, quando escreve, pensar escrever é fácil. Eu acho que não é fácil escrever, né? É muito complicado. Eu vejo que essa pontuação que ele fala assim, começar com a letra maiúscula e terminar com ponto final, é a que a professora falou, é fácil, mas você colocar no papel as suas ideias, né? E eu vejo assim que hoje, vou falar de hoje, né? Eles não têm mais aquela vontade de ler, eles não têm. E para você escrever, como diz, você tem que conhecer, né? O assunto para você falar. Igual vamos falar um pouquinho do Enem, né? Dessa redação. Se a pessoa não soubesse o que é ela invisibilidade, né? Ela não entenderia o que estava pedindo ali. Então, eu vejo que no nosso concurso agora que a gente teve, né? Que eu sou PSS, muitos ficaram na redação, porque e o zero foi no tema. Então, eu vejo que não é só escrever, né? Primeiro você tem que ler, você tem que ter um conhecimento para poder pôr no papel. E isso hoje está difícil. É o que a professora falou, né? Por exemplo, também estou trabalhando com o sétimo ano com poema, e eles têm essa dificuldade de colocar no papel. Mas por quê? Porque eles não, por exemplo, fiz hoje até disse assim, vamos fazer um cordel sobre as profissões, né? Daí, primeiro eles têm que conhecer a profissão, e isso eles não conhecem. Então, eu acho que falta um pouco, no momento que você lê, você vai conseguir escrever um pouco melhor. É isso que eu vejo, eu acho que todos, né? E hoje em dia as pessoas não querem ler, tudo ficou muito rápido, né? Até quem nós temos o nosso Leia Paraná, eu acho que a maioria aqui sabe, se você olhar bem ali na linha, eles vão direto nas perguntas, eles nem leem mais, é tudo rápido, né? Então, eu acho que é isso aí, por isso que eu acho que escrever não é fácil. E não é fácil mesmo. Não é fácil, né? Não é fácil nem para a gente que tem contexto, às vezes a gente sente dificuldade quando é solicitado. Mas um exemplo, professora, um exemplo bem assim que eu vi, que eu estou vivendo agora. Eu tenho uma professora na escola que foi a que ganhou, não sei se vocês viram em Curitiba, ela ganhou com 3 redações. Lógico, foram os alunos, né? Porque, lógico, só que tem a professora, porque ela corrigiu, a gente sabe. Mas ela ganhou com 3 na minha escola. Ela ganhou oitavo, em Curitiba, oitavo, segundo e terceiro ano. E ela corrige redações do Enem. Agora, vamos lá. Pergunte se ela passou no concurso e aonde ela ficou, que era aquilo que eu estava falando, na redação. E aí eu digo por quê? Por causa do tema e porque para você escrever é a mesma coisa quando você vai falar, né? Eu percebo isso num discurso. Se você não dominar o conteúdo, o que você vai falar, você se perde. O momento que você domina, você consegue falar. Então eu vejo que escrever também tem isso, né? Então, você tem que. Verdade. E a gente mesmo. Eu vou dizer, qual o tempo que você pensar que a gente tem hoje para sentar e ler um livro? Nós não temos. Temos que trabalhar, às vezes, tem professores que trabalham 60 horas, tem professores. A gente tem a vida, né? Você vai chegar em casa, tem que fazer a comida para outro dia, porque eu acordo às 5h30, tem que fazer. Então, você acha que a gente vai sentar e ler? Hoje, vou perguntar aqui: quem assiste tanto jornal? Eu vou falar a verdade, eu não assisto televisão. Ô, Adriana,
Sabe que você falou da prova do PSS, do concurso, e eu fiquei na prova, eu não fiquei nem no texto, eu fiquei na prova mesmo. Não, mas eu também. Eu fiquei na prova, nem corrigiram, mas é isso que eu estou te falando. Então, assim, e a gente tem que ver, né, que daí os alunos acham que a gente. Eu falo isso, das minhas experiências, eu falo assim, gente, a gente tem que estar estudando o tempo inteiro, lendo, procurando, porque se veja só, não é porque a gente está ali na frente que a gente conseguiu passar num concurso. E Né? gestão do tempo, né? No meu caso, foi a gestão do tempo. A hora que o menino falou assim, faltava 15 minutos para terminar a prova, eu ainda tinha 10 questões que eu não tinha nem lido. E eu não tinha passado o gabarito. Por quê? Eu perdi tempo na redação. Porque eu fui buscar Bakhtin, fui buscar o dialogismo. Eu fiz uma redação linda, mas que não foi... Imagino. Mas aí, daí isso que eu estou te falando, mas igual a essa professora. Então, quer dizer, eu acho que então aí é dizer assim, começar a falar para um aluno, comece com a letra maiúscula e termine com ponto final, não, eu acho que não é fácil. E assim, hoje eu estou dando, foi ontem, com os 6º anos, eu comecei a tentar fazer um causo, e eu comecei, e daí fui indo, eu gosto muito de que eles vão falando e a gente vai escrevendo. Meu Deus, eles não conseguem, parece que as ideias não vêm, eu não sei, é difícil, tá ficando difícil. E quando as ideias não vêm, a gente tem um vídeo aqui para vocês refletirem um pouquinho. Que eu vi esse na minha outra formação. Vou colocar para vocês aqui o vídeo, que é para a gente refletir um pouco sobre essa situação. Só ampliar. Esse vídeo, ele vem para a gente, nós refletimos um pouquinho sobre a nossa sala de aula, né? Quantos alunos não estão ali como este, né? Apagados, completamente apagados, né? E quantas vezes, né? Teve a professora que falou ali, Sandra Meira, ela falou assim, o aluno fala para mim, eu não consigo, eu não sei como começar, eu não consigo, eu não tenho ideia, né? Então, na hora que eu estava assistindo o vídeo, eu lembrei exatamente dessa fala da Sandra Meira, eu não tenho ideia, eu não consigo, né? Que o aluno fala isso para a gente, porque eles estão se sentindo apagados, eles estão se sentindo assim com muita pressão
de que eles precisam produzir, eles precisam fazer, mas que as ideias não vêm, não caminham. Como você, professor, pensa em ajudar o seu aluno? Qual seria? Tem alguma solução? Vocês pensariam em como tirar esse aluno, de repente, ali, desse apagamento dele, dessa falta de ideias? Quem pode contribuir? Oi. Pode falar, Sandra. Realmente é isso daí. É uma falta de ideias, né? Aí, o que eu coloco, assim? A gente tenta conversar bastante sobre o assunto. Depois de uma longa conversa, a gente vai surgindo as ideias, a gente vai fazendo oral, dependendo do gênero, né? E ainda depois ainda coloca em dupla para poder ajudar o outro. Hoje mesmo nós fizemos lá uma entrevista, aí fizemos uma entrevista coletiva, e depois fomos transcrever, todo mundo junto, sabe? Para ver se um ajuda o outro. Porque individual mesmo, é um ou outro que pega, eu vou fazer, sabe? Então eu tenho colocado muitas dessas questões assim, trabalhar em equipe, trabalhar em dupla, vamos construir junto no quadro, vamos fazer juntos de forma oral, depois vocês vão escrever cada um a sua, sabe? De tudo quanto é tipo, para poder estar saindo, sabe? É isso, Sandra. Você vê, você como professora, nós como professores, nós percebemos que nós, muitas vezes, é que temos que ajudar. E ajudar de que forma? Mudando a forma como está sendo abordado, né? Colocando em dupla, que nem você falou, olha, a gente fez coletivo, depois fizemos a transcrição todos juntos, ou seja, nós, professores, às vezes, temos essa incumbência de conseguir clarear a mente do aluno, né? De conseguir dar ali a ideia, né? E de não deixar ele explodir, de repente, falar, não quero, não faço mais, e perder a vontade de tudo, né? Então, de repente, uma outra forma, uma outra atividade que visa, né, essa aprendizagem, mas que pode ser retomado de um outro jeito, talvez se faz necessária para que aquele aluno consiga produzir alguma coisa. Então, é por isso que a nossa reunião hoje vai falar do Se Liga, porque a gente sabe que hoje nós temos o Se Liga, e que o Se Liga acontece hoje no Paraná todo, e o Se Liga, ele vem com essa característica, que é você, né, principalmente esse ano, não é para recuperar, na realidade, só a questão de nota. O aluno que não tirou nota, eu vou fazer uma atividade para ele recuperar aquela nota. Na realidade, hoje o Se Liga, ele vem com um caráter mais formativo, para que o aluno possa ir para uma outra série com uma defasagem menor, né? No nosso caso, que é a questão de redação, então nós temos que levar esse aluno para uma outra série com uma defasagem menor, onde? Na produção textual. Então a gente precisa levar ele já compreendendo pelo menos como é que ele consegue ali expor as ideias dele no papel, né? Mesmo que elas não sejam grandiosas, mas que ele consiga já, mesmo que de forma mais simples, expor o que ele pensa. E quando a gente fala nisso, é muito complicado pensar o gênero textual, até porque o Se Liga hoje, ele vem para ser trabalhado com a turma toda. Eu não sei como está as orientações na escola de vocês, algumas escolas já trouxe toda a orientação de Se Liga, outras escolas ainda não trouxeram, mas o Se Liga, a forma como ele foi colocado, é que você tem que trabalhar com todos os alunos da turma. Então, você não vai trabalhar só com aquele aluno que ficou com nota baixa, tá? Você vai trabalhar com todos. E para que você trabalhe com todos, você tem que saber o nível que o seu aluno está. Então, ele traz 3 níveis. O nível de aprofundamento, que é aquele aluno que ele acompanhou bem o processo, entendeu, compreendeu. Aqueles poucos que a Sandra falou assim, que conseguem pegar e ir lá fazer, né?
tem aquela, né, a disposição de estar produzindo o seu texto ali sozinho. O reforço, que é aquele aluno mais mediano, que ele fez, mas ele apresentou defasagens ali no momento, e aquele aluno recuperação que realmente apresenta dificuldade nas habilidades ali de escrita. Então, perceba, quando eu penso no Se Liga hoje, eu preciso pensar uma atividade que vai englobar esses 3 níveis. Então, uma atividade para eu estar trabalhando com a turma toda. Já pensou como que é o tumulto? Às vezes, para nós, professor, no final do ano vai ficando meio cansativo. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar o aluno que é recuperação, aí o aluno que já passou vai para a escola só para perturbar, aí o aluno que é reforço, mas que sabe que já alcançou a nota, também já começa a não querer fazer, e aí o professor quer que o outro faz, aí ele começa a sair da sala sem autorização e vira toda aquela questão. Então, por isso que o Se Liga está vindo com essa característica de ser trabalhado com todos os alunos. A aula é até que dia? A aula é até o dia 17. Então, vocês ainda terão atividades até lá. E as atividades do Se Liga não é uma atividade somente para o aluno recuperação. É uma atividade que vai atender a necessidade de toda a turma. Para isso, a gente precisa organizar. Então, eu vou apresentar para vocês uma tabela. Eu não vou apresentar a instrução normativa, eu vou colocar a instrução normativa do Se Liga para vocês, que é bem importante, se vocês não conhecem, vocês conhecerem como que o Se Liga ele foi colocado no edital, né? As normas dele. Eu vou colocar essa instrução normativa aí no chat para vocês. Aí quem quiser, tiver curiosidade, pode abrir, pode conhecer. Mas agora eu vou mostrar para vocês aqui uma tabela que pode facilitar a nossa vida e ajudar a gente a organizar esses 3 níveis dentro da nossa sala de aula. Então, é uma tabela bem simples, ó, aqui tem de X até ZC, né, aqui embaixo, deixa eu só. E em cima eu tenho um espaço aqui para pôr o nome da turma, a turma que está com o nome de XA, mas aí seria nono A, né, e enfim, você pode ir arrumando ali, só editando. E o local para você colocar aqui os nomes dos alunos, e depois já tem os 3 campos. O que seriam esses 3 campos? Para você ir clicando ali qual aluno é aprofundamento, qual aluno vai ser reforço e qual aluno vai ser recuperação. Eu já fiz isso daí, já organizei, já coloquei o aluno que é aprofundamento, já coloquei o aluno que é reforço, já coloquei o aluno que é recuperação. O que eu vou fazer? Eu vou precisar pensar quais são os objetivos de aprendizagens que está posto lá na nossa produção textual. Se vocês forem buscar os objetivos de aprendizagem da produção textual, em linhas gerais, ele vai dizer o quê? Que o aluno precisa saber expressar o seu pensamento, não é? Em linhas gerais, é isso. O aluno precisa expressar o seu pensamento, defender o seu ponto de vista, argumentar, enfim. Então, se ele precisa expressar o seu pensamento, eu vou pensar, como que eu vou trabalhar esse objetivo de aprendizagem lá no meu aluno que é aprofundamento, que ele conseguiu expressar, ele conseguiu defender o ponto de vista dele. Como eu vou trabalhar isso no meu aluno que é reforço? Ele conseguiu expressar o pensamento, porém ele não conseguiu defender muito bem. E como eu vou trabalhar isso no meu aluno que é recuperação? Que, de repente, nem conseguiu expressar e nem conseguiu defender o ponto de vista, né? Então, eu preciso pensar nesse momento, nesse objetivo de aprendizagem, para poder dar uma sequência ali na atividade. É claro que depois que eu elenco o objetivo de aprendizagem, já fica bem mais simples. Pensar na atividade depois disso vai ser bem mais simples. Voltando aqui para o nosso slide, essa tabela depois eu coloco aí o link para vocês, tá? Ela é uma tabela só de leitura, mas vocês podem acessar e fazer uma cópia se vocês quiserem. Mas eu acredito que a equipe pedagógica da escola também já esteja compartilhando com vocês uma tabela semelhante a essa, tá bom? Para vocês se organizarem. Então, olha só. Então, depois que eu organizei o meu aluno aprofundamento, o meu aluno reforço, o meu aluno recuperação,
pensei ali nos meus objetivos de aprendizagem, eu também preciso pensar no gênero textual que eu vou retomar para esse se liga. Será que é fácil pensar nesse gênero textual? Solange, responde aí para mim. Qual é o gênero textual que você diz para mim que é prioritário para a série ano que você dá aula? Você consegue me dizer qual é o gênero? Esse é prioritário, não pode faltar. Eu, na minha opinião, eu estou trabalhando com a turma do 9º ano, né? Mas, na verdade, eu estou fazendo roda de conversa com todas as turmas que eu estou trabalhando redação e leitura. Mas, Sim. em específico, no meu plano, eu coloquei o 9º ano, que está lá ainda para eu acabar de preencher, eu não terminei. Mas, assim, falando do 9º ano que eu trabalho, como eu trabalho português, língua portuguesa e redação e leitura também com eles, o que mais eu acho essencial é o dissertativo argumentativo. O dissertativo argumentativo está muito presente no 9º ano, desde o início do ano, né? Então, até porque tem muito aluno no 9º ano, aqui, principalmente na minha escola, que eles estão fazendo aquelas provas no IF. Sim. Então, já tem aí uns 2 anos que acontece isso, deles irem lá. Daí os pais procuram a gente para trabalhar, dar aula particular para eles, né? E eu sempre me recuso, sabe? A fazer isso para os meus alunos, porque eu sempre converso com os pais e falo, ele ir na aula, assistir às aulas e fazer tudo que vai dar tudo certo. E realmente está acontecendo, deu certo, eles fizeram. Até então já tem alguns que já estão com resultado. Mas, assim, o dissertativo argumentativo. Por exemplo, eu estou trabalhando com eles o gênero artigo de opinião. Mas, paralelo, está o dissertativo argumentativo, né? Mas certo. eu acho fundamental para o 9º ano o dissertativo argumentativo. Muito bem, Solange. A Solange, ela escolheu ali um gênero, mas porque no 9º ano tem sido trabalhado muito a base argumentativa, né? Só que se a gente for pensar em termos de currículo, a gente vai falar assim, não, esse gênero é ultra necessário, isso aí vai salvar ele a vida inteira. É difícil a gente elencar, porque todos os gêneros eles têm a sua importância. E quando a gente vai lá para o nosso CREP, que é o que fundamenta os nossos planejamentos, a gente já viu que o nosso CREP ele foi feito em cima de um currículo priorizado. Então, ele já tirou muita coisa, né, que deveria estar presente no currículo. Então, realmente, escolher um gênero é muito difícil e muito desafiador para nós professores. Porém, no gênero da base argumentativa, tá? No gênero da base argumentativa é onde você consegue desenvolver o pensamento crítico do aluno, onde ele tem que colocar expressar aquilo que ele pensa e também tem que defender o seu ponto de vista. Não são nos gêneros argumentativos? Então, querendo ou não, o gênero argumentativo ele acaba ficando mais próximo do nosso objetivo de aprendizagem, que é fazer o aluno se expressar, defender seu ponto de vista, entendeu? Por isso que hoje a gente traz uma sugestão para que vocês trabalhem. Gente, é sugestão, tá? Não estou falando que é para vocês trabalharem isso. Aqui a gente só está entendendo, se liga. A gente traz uma sugestão de trabalho da base argumentar, que é a carta argumentativa. E mais, é uma base que dá para você trabalhar em todos os anos séries. 6º, 7º, 8º, 9º, 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Ah, mas o 6º ano não teve carta argumentativa. O 6º ano não teve carta argumentativa. Mas vocês perceberam que o Se Liga não é para você pegar um conteúdo que você já deu, é para você minimizar um pouco a defasagem daquele aluno que vai. E o nosso objetivo de aprendizagem não é fazer o aluno, pelo menos, expressar o pensamento dele. Então, na carta argumentativa, a gente já consegue fazer com que esse aluno expresse, né, o pensamento dele. Até porque carta argumentativa pode ser uma carta de reclamação,
uma carta de solicitação, pode ser uma carta aberta. Então, não é só uma única carta, né? Tem vários tipos. De repente, lá no 6º ano, eu trabalho com uma carta de solicitação, né? Mas lá no meu 3º ano do ensino médio, eu posso trabalhar uma carta aberta, por exemplo, que já é um pouco mais aprofundado a questão ali da defesa do ponto de vista, dos argumentos e tudo mais, né? Então, a gente percebe que a carta argumentativa, ela vai ser um gênero que vai funcionar como um gênero primário, né? E como que a gente vai fazer isso? Eu não dei isso, mas com certeza o seu aluno teve o gênero carta. Talvez não o carta argumentativo, mas ele teve o carta pessoal, ou teve, enfim, teve um outro tipo de gênero carta ali. O professor, ele vai retomar isso em sala, tá? Ele vai retomar essas características em sala. Porque quando a gente está propondo para vocês esse trabalho com a carta argumentativa, a gente também está propondo uma estratégia junto. E essa estratégia é a estratégia do bilhete orientador. O bilhete orientador, ele vai funcionar ali na prática para você como se fosse um ensino utilizando a avaliação. Um trabalho onde um aluno, por exemplo, vai ter uma perspectiva de correção do texto do outro. Então, vai ser uma prática textual interativa, né? Vai ser uma prática textual que também a gente pode dizer que vai ser cooperativa. Então, quando a gente está falando aqui da carta, a gente traz ali um trabalho pautado na estratégia do bilhete orientador, a gente consegue subsídio para que o aluno aprofundamento se aprofunde, que o aluno reforce ali aquele conteúdo, e também, qual é o conteúdo na realidade, na produção textual? A escrita, não é? Não é o aluno se expressar? É a escrita ali. E que o aluno, que é a recuperação, consiga produzir alguma coisa e expressar o seu pensamento. Mas, professora, de que forma isso vai acontecer? Como é isso? Pergunta: alguém aqui conhece a estratégia do bilhete orientador? Quem conhece, dá um joinha. Quem não conhece, descurte aí. Vamos lá. Só para eu saber quem conhece e quem não conhece. Todo mundo desconhece, então é algo novo. Sim, o bilhete orientador, talvez nessa forma e com esse nome, talvez você não conheça, mas você pode já ter feito ele em algum momento sem saber que ele tinha esse nome, tá? O bilhete orientador, ele é uma estratégia que é pedagógica e ela é para ser trabalhada numa perspectiva ali de aprendizagem e avaliação, tá? Para que eu trabalhe ele, eu tenho que ter algumas etapas, eu tenho que saber como utilizá-los. Então, primeiro, para que eu trabalhe esse bilhete orientador, eu preciso que o professor cumpra o papel dele, que é aquele que a gente sempre faz e estamos fazendo a todo tempo, que é o quê? Apresentar lá o gênero textual, retomar os aspectos composicionais do gênero. Então, eu vou apresentar a carta, vou apresentar ali o vocativo, que ela precisa de um vocativo, que ela tem que ter uma despedida, que ela tem que ter uma solicitação, que eu preciso defender ali aquele ponto de vista, porque eu tenho que convencer o outro a dar aquilo que eu estou solicitando. Enfim, o trabalho normal do professor quando apresenta um gênero. O professor vai lá e vai retomar tudo isso, vai explicar tudo isso, vai trabalhar todos esses componentes aí, né, do gênero na sala de aula. E o estudante? Qual vai ser a parte do estudante? O estudante, eles são divididos em 3 níveis. Então, a gente vai ter um trabalho ali que vai se complementar. Nós vamos ter o estudante em recuperação, que é aquele que vai escrever a carta. Então, o estudante em recuperação, voltei, ele escreve a carta. Ele vai realizar aquela produção da carta argumentativa. Depois que ele escreveu, ele vai receber o bilhete orientador. E depois que ele recebeu o bilhete orientador, ele vai reescrever essa carta junto com o colega.
E que colega é esse? Um colega que é reforço. Então, na hora da reescrita, um colega que é reforço é que vai ajudar o aluno recuperação a escrever. E quem é que escreve o bilhete orientador? O aluno que é aprofundamento. Então, o aluno que é aprofundamento, ele vai ler a carta do aluno recuperação e ele vai, então, escrever um bilhete mesmo, orientando algumas mudanças, algumas melhorias que aquele aluno pode realizar na carta dele, ok? Então, a gente tem um trabalho aí dividido que vai ser um trabalho em pares, vai ser um trabalho cooperativo, de coparticipação, e que a sala toda vai estar fazendo alguma coisa, tá? Vamos lá. Mas como isso vai acontecer? A gente precisa seguir algumas etapas. Só um minutinho, gente. No silencioso, mas acho que minha filha ergueu e acabou erguendo o som e deu esse barulhão aqui. Para isso, eu tenho algumas etapas. Então, como eu disse, a primeira etapa é apresentar a situação de comunicação para os nossos alunos. Apresentar o gênero, o suporte, qual que é o propósito comunicativo, o enunciado ali, né, de produção textual. Digamos que o nosso propósito é que o aluno escreva uma carta para reclamar ou solicitar possíveis soluções para o problema das chuvas no estado. Então, ele pode estar escrevendo essa carta para quem? Para o governador do estado do Paraná? Então, todas essas situações, elas são colocadas antes ali pelo professor. O professor, ele pode trabalhar de forma dialogada sobre esse gênero, mostrar as partes, trazer exemplos, né? Mostrar a presença de argumentos ali nessas cartas. Então, aqui essa primeira etapa da carta argumentativa, como eles vão conhecer, realmente é o papel do professor. O professor também ele vai ampliar o repertório. Como? Ele pode trazer vídeos sobre a temática das chuvas, outras reportagens escritas, pode trazer imagens, né? Charges aí que saem nos jornais bastante tratando das questões da chuva no nosso estado. Aqui um exemplo, a gente está falando da chuva, tá? Mas digamos que no seu município, na sua escola, tem um outro problema que faz parte ali do contexto do teu aluno. Você pode trabalhar essa outra problemática. Isso aqui é só um exemplo, tá? Então, o que acontece? O professor vai ampliar o repertório também do aluno, trazendo outras coisas e outras ideias, outro texto, notícias, reportagens, enfim, sobre essa temática. E, por fim, o professor vai orientar os alunos que vão escrever os bilhetes orientadores de como eles vão fazer isso. E claro que na hora que ele vai orientar para toda a sala. Então, é bem bacana deixar bem claro ali que aqueles alunos que vão corrigir os textos, eles não vão falar mal do texto, que eles vão iniciar ali falando os pontos positivos que o texto tem, que depois que eles falarem o ponto positivo, eles vão dar uma sugestão de reformulação, né? E essa sugestão, ela pode vir como? Ela pode vir como uma pergunta, tipo, por que você acredita que as chuvas têm causado tantos problemas nas cidades do estado do Paraná? Então, ele vai ter que, naquele parágrafo, aumentar, reformular, colocando a ideia dele, o ponto de vista dele, porque ele acredita que as chuvas têm destruído tanta coisa no estado do Paraná. Aí ele pode colocar por falta de galerias fluviais, ele pode colocar porque os rios têm subido muito, as pessoas moram muito próximas, deveria ser, aquelas pessoas que moram na beira do rio deveriam ser realocadas, enfim, ele vai colocar a ideia dele de como ele poderia aumentar, ou seja, melhorar aquele texto respondendo aquela pergunta que o aluno do bilhete orientador fez.
Mas e na prática, como funciona isso? Nós vamos ver aqui uns exemplos, que são exemplos bem estruturados, tá? Claro que lá no 6º ano não vai ser essa escrita, a gente também tem que ter em mente isso, mas eles vão escrever do jeito deles, com palavras mais simples, mas eles vão conseguir também expressar as ideias deles ali, tá? Então, vamos lá. Eu vou pedir para a Andréia fazer a leitura para mim desse primeiro exemplo. Boa noite. Estou com um pouquinho de dor na garganta, mas vamos lá. A seca que está ocorrendo no Nordeste é algo que está causando bastante sofrimento aos habitantes do estado. O Brasil, mesmo sendo um país emergente, ainda sofre com esse tipo de situação. Bilhete orientador. Aluno A. Sua carta está no caminho certo, mas precisa de alguns ajustes. Na introdução, que tal deixar mais claro o seu ponto de vista acerca do problema da seca? Por que a seca está causando tanto sofrimento aos habitantes do estado de... Não estou enxergando ali. Deixa eu tentar deixar maior um pouquinho. Peraí. Melhorou? Melhorou um pouco. De Pernambuco, né, P? Acho que tá sem som, André. Tá, agora deu. Então, resposta ao bilhete, versão final. A seca do Nordeste é algo que causa bastante sofrimento para os habitantes do sertão pernambucano, pois sem chuva não se pode plantar. Os animais morrem de sede, e assim essas pessoas não podem trabalhar com o plantio, pois o pouco que colhem é para o consumo da família. Muito bem. Então, vocês perceberam ali? Vocês perceberam que aqui o bilhete orientador foi feito por parágrafo? Não necessariamente eu preciso fazer o bilhete orientador com a carta toda. Você também, professor, se você quer que o aluno tenha uma quantidade de escrita menor, você pode solicitar para quem for fazer o bilhete orientador, para que ele faça o bilhete orientador com a carta inteira, tá? Mas, nesse caso, foi feito por parágrafo, tá? Então, ele olhou lá a introdução, ele colocou, ele viu, olha, sua carta está no caminho certo, mas precisa de algum ajuste, né? E aí ele coloca, que tal você deixar mais claro o seu ponto de vista? E aí ele faz uma pergunta, né? Para que o aluno responda, para que assim consiga deixar mais claro aquilo que ele está pensando. Ó. Por que a seca está causando sofrimento aos habitantes do estado de Pernambuco? E daí, quando ele vai para reformular a sua escrita, junto com o aluno que é reforço, eles vão ler o bilhete orientador e vão reescrever junto. Aí a gente já consegue perceber que ele consegue detalhar um pouco mais o ponto de vista dele, por que a chuva está prejudicando tanto, enfim. O parágrafo já fica bem diferente daquele primeiro que foi escrito, né? Então, esse aqui é um exemplo. Nós temos mais um exemplo. Quero que outra pessoa leia esse segundo exemplo. Quem pode ler aí para mim? Por favor. Carta 2. Trecho do segundo parágrafo. Muitas vezes as pessoas precisam andar durante horas, sob sol e calor forte para pegar água. Muitas vezes suja e contaminada, com uma alimentação precária e consumo de água de péssima qualidade. E quem mora no sítio nordestino acabam vítimas de muitas doenças. Bilhete orientador. Aluno B. Sua carta está boa, mas pode ficar ainda melhor. Que tal desenvolver mais o segundo parágrafo? Por que você pensa que esses problemas persistem no sertão pernambucano? Resposta ao bilhete, e a versão final. Muitas pessoas precisam se deslocar de um lugar para o outro durante horas, sob o sol e calor forte, para pegar água suja e contaminada.
os habitantes do sertão acabam vítimas de muitas doenças. Além disso, o desemprego nessa região também é muito elevado, provocando o êxodo rural. Muitos estão deixando o sertão em busca de melhores condições de vida nas cidades grandes. Então, perceba, né? O aluno ele acaba ampliando um pouco ali o discurso dele. E a mesma coisa ali do bilhete orientador. Ó, sua carta está boa, mas pode ficar ainda melhor. Então, tem aquela questão de valorizar o que foi escrita e pedir para que o aluno, olha, você ainda pode melhorar aqui, mas está muito boa. Então, o aluno acaba entendendo que ele está indo pelo caminho certo, né? E aí lá ele faz a mesma pergunta, né? Fala, que tal desenvolver mais o segundo parágrafo? Ó, por que você pensa que esses problemas persistem no sertão pernambucano? Então, o aluno vai desenvolver, detalhar um pouco mais aquilo que ele já tinha falado anteriormente. Então, esse é um exemplo de como funcionaria a carta ou bilhete orientador. Então, seria assim, o aluno recuperação escreve a carta, o aluno aprofundamento lê a carta, faz os apontamentos no bilhete orientador, aí depois o aluno que é reforço, junto com o aluno recuperação, reescreve a carta, tá? Então, é um trabalho que ele trabalha com essa reescrita em pares, ele trabalha com a reescrita em pares, ele trabalha com a coautoria, ele deixa o aluno ser importante, ou seja, a autoria dele, mesmo que ele não consiga se expressar muito, acaba tendo significado, porque o outro não vai desvalorizar o trabalho que ele fez, né? O outro vai dar sugestões ali de melhoria, e é claro que se a gente deixar só para o aluno que escreveu, de repente, melhorar, ele vai falar, não, tá bom assim, não vou melhorar mais não. Mas se você coloca ele trabalhando com o outro, né? Aí o outro também tem a visão dele de entendimento, de compreensão, e eles acabam ali reescrevendo e reestruturando aquela carta. Então, o trabalho que a gente traz aqui com o bilhete orientador é esse, tá? Então, agora a gente vai fazer um em ação. Nossa, mas passou tão rápido que eu nem vi que passou. Nós vamos fazer aqui um em ação, e esse em ação vocês vão ter um tempo para pensar nas estratégias do Se Liga, nas possibilidades de trabalho. Eu vou colocar um documento para vocês, já ali no chat, onde vocês vão ter que preencher, cada professor vai escolher uma linha, só cuidado para não escolher a linha que o outro está escrevendo já, para não apagar o que o outro já escreveu, e vai seguir na mesma linha, respondendo algumas questões. O bilhete orientador, eu vou só compartilhar com vocês aqui como que vai funcionar essa situação do bilhete orientador. Então, eu tenho aqui o arquivo do... E a atividade é a seguinte, exponha sua criatividade e experiência, apontando possibilidades de estratégia para o Se Liga. Então, o que vocês vão fazer? Aqui na primeira coluna, vocês vão escrever o que eu fiz. O que foi que você já fez? Que você entendeu que você fez como se fosse Se Liga. Como foi que você já trabalhou? O que foi que você já fez? Você vai colocar aqui. O que você vai fazer? O que é que você já pensou ou está começando a pensar hoje para você fazer o Se Liga esse ano? E do que nós conversamos aqui hoje, na aula, o que é que você não conhecia? Então, você vai colocar ali aquilo que você não conhecia. Tá bom? Bom, eu perguntei para vocês do bilhete orientador, quase todo mundo aí colocou que não conhecia, mas eu não perguntei, todo mundo sabia que o Se Liga é para ser aplicado com toda a turma? Essa informação todo mundo já tinha? Coloca um joinha aí quem já tinha essa informação. Então, quem já tinha essa informação ótima, já conhecia. Teve gente que já colocou aqui para baixo, porque ainda não sabia, né? Enfim. Então, vocês podem colocar ali na terceira coluna o que vocês não sabiam, tá bom? Que vocês não conheciam. Então, eu vou colocar o link para vocês. Deixa eu só pegar aqui o link. Já está como editor que eu deixei.
Só pegar o link para colocar para vocês. Pronto, coloquei o link para vocês aí no chat do Em Ação. Vocês vão clicar, acessar esse documento. Ó, a Adriana já pegou ali a linha 1, já está escrevendo. E aí vocês vão escrever. Só observa se não tem ninguém escrevendo naquela linha que você pegou, tá bom? Vou dar aí uns 20 minutinhos para vocês fazerem essa atividade. Pode pensar um pouquinho, tá? Enquanto vocês vão pensando, se tiver dúvidas, é só perguntar e eu vou fazer aqui a chamada de vocês, tá bom? Você pode mandar o link novamente? Novo link, Sandra, coloca. Prontinho, Sandra, já coloquei. Obrigada.
Terminaram? Todos? Vamos começar, então. Todo mundo terminou, gente? Tem gente escrevendo aí? Tem gente escrevendo, né? Eu vou esperar mais um pouquinho, porque eu falei que eu dava 20 minutinhos e ainda falta 5. Ai, que... Ô, Geise, como que tira aquelas orientações? Bom, se você quiser me responder também no final, mas como que tira aquelas orientações que estão nos slides no início? Eu fiquei com medo de tirar e acabar estragando com tudo. Você clica em cima dele e dá delete. Depois eu mostro para vocês no final, tá? Eu mostro lá no final para vocês. Bom. A gente vai começar a compartilhar, e a gente vai compartilhar aquilo que vocês já colocaram aqui, né? Eu só vou pedir para vocês contarem mais detalhadamente ali o que vocês escreveram. Então, eu vou começar assim, ó. Quem fez esse segundo aqui? Tá até um roxinho aqui, se eu clicar. A Daiane. Já apareceu. Oi, prof, fui eu. Tá, Daiane, então fala um pouquinho do que você já fez, o que você vai fazer, está pensando fazer, e o que você não conhecia. Então, assim, prof, eu acho que eu até coloquei errado aqui o que eu já fiz. No caso, eu teria que descrever o que eu já fiz durante o trimestre, é isso? Durante o ano? Em outros se ligas, né? Você já fez A assim. questão, se liga a questão da retomada dos conteúdos, né, prof? Sim. E eu fiz, e é uma coisa que eu acho que deu super certo, assim, ao menos em algumas turmas que eu estava com dificuldade, que foi a produção no coletivo de alguns gêneros textuais. Eu tinha um gênero textual que foi a resenha crítica com uma turma de 9º ano. Primeiramente, eu levei eles... Era a questão da proposta da RCO, alguma coisa de produtos orgânicos ali, a questão de agricultura. Dava para abranger vários temas dentro do tema que estava proposto dentro da redação, né? E aqui no nosso município ele tem um Recanto da Pitaia. É um local onde faz produção de pitaias de forma orgânica, né? Então, como eu estava com dificuldade de trabalhar o tema com eles e escolher um assunto para ter o interesse dessa turma de 9º ano. De 9º não, desculpa, de 8º. Então, eu levei eles para eles conhecerem o Recanto da Pitaia. Nós fomos, eles fizeram o passeio. A pessoa responsável, que é a proprietária, explicou para eles o funcionamento, a produção, tudo isso. Depois, a gente trouxe tudo isso para a sala de aula e a gente fez uma produção de uma resenha crítica
de uma resenha crítica com o assunto desta visita. Eu acho que foi uma coisa que deu certo, em cima do coletivo, no coletivo, porque era uma turma que eu tinha dificuldade. E são 2 aulas que eu trabalho só redação e leitura, e as aulas ainda não são aulas germinadas, são 2 aulas, são separadas, né? Então, eu estava com dificuldades. E a produção no coletivo deu certo com essa turma. Então, eu penso que tem outra turma que eu estou com dificuldade, que é o 9º ano, que eu tenho alunos para o Se Liga, que eu penso desenvolver dessa forma. Muito bem. Os gêneros textuais e trabalhar no coletivo com toda a turma. Daí a gente faz a produção, eles vão falando e a gente vai escrevendo no quadro, eles vão fazendo revisão, prof, essa palavra dá para substituir, esse verbo, eles mesmos vão falando, né? E a gente escreve no coletivo, todos fazem a cópia no caderno, e depois a gente vai para a plataforma e todos digitam a mesma produção que a gente fez no coletivo. Então, eu penso de fazer com algumas turmas dentro do Se Liga isso também. E o que Eu você também... não conhecia? Oi? Ah, você não terminou. Eu pensei que você já tinha terminado, desculpa. E daí também eu fiz com todas as turmas do trimestre, além da gente fazer a leitura lá no Leia Paraná, eu fiz a leitura do livro físico também, mas com as turmas que eu tenho estudo orientado junto, porque só redação e leitura eu não consigo. Estudo orientado, que eu trabalho numa escola integral, então eu consigo conciliar as 2 disciplinas, né? Então eu consigo fazer a leitura do livro físico, onde eu faço a roda de conversa, e aquelas sugestões e perguntas que a prof deu ali, inclusive eu já usei também, e deu super certo. Então, penso também em escolher até alguns livrinhos ali, que a gente vai ter uma feira cultural na última semana, depois do Se Liga na escola, onde eles vão fazer encenação para apresentar também para as demais turmas, né? Que tem lá no Leia Paraná a proposta da Mônica Laços, tem a Mônica Lições também, que eles fizeram votação na turma e eles vão encenar algumas partes do livro também. Muito legal. E o que você não conhecia foi o bilhete orientador. O bilhete orientador, né? Que para mim, assim, prof, esse ano eu já coloquei outras vezes que a gente conversou que foi um desafio, então eu tive que estudar muita coisa para mim saber como trabalhar com os alunos. Eu aprendi muito, mas o bilhete orientador eu não conhecia. Muito bem. Vamos lá, deixa eu pegar um outro. Eu vou descer lá embaixo, pegar um lá do fim, depois eu volto. Quem escreveu esse aqui? Ó, tem um rosinho aqui, já. Ronivaldo. Ronivaldo colocou o último, Ronivaldo. Eu fui lá te pescar. Boa noite. Boa noite. Então, assim como no começo do ano tem aquela avaliação diagnóstica, né? Nessa época aí, quando vai chegando o Se Liga, eu tento assim, analisar quais seriam os conteúdos realmente fundamentais para aqueles alunos, para que eles pudessem ingressar no ano seguinte, né? Daí assim, até um defeito que eu tenho durante as minhas aulas, eu não peço muito para os alunos sentarem em dupla, eu tenho um jeito mais assim, tradicional de trabalhar, né? E não dou muito trabalho, eu costumo dar apenas provas, né? E, geralmente no Se Liga, eu tento usar um pouco mais de flexibilidade nesse sentido, de às vezes pedir para sentar em grupo, fazer algum trabalho, e além das provas, né? É uma forma que eu vejo assim, que, havendo essa maior integração entre os alunos, eu acho que é mais fácil contribuir para a recuperação deles. Eu acho que é isso. Muito bem, Ronivaldo, é isso mesmo. Eu acho assim que a gente vai desenvolvendo também dentro daquilo que a gente já sabe como trabalhar. O bilhete orientador que vocês sempre colocaram ali que não conhece, é algo que vocês ou podem já trabalhar, porque não conhece, queira conhecer como que faz, ou se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre ele, para estar trabalhando outros anos também, é uma ideia bem bacana, porque é uma ideia a mais e uma estratégia a mais que nós podemos utilizar, tá? Deixa eu ver mais alguém, ó, eu vou chamando, tá? Esse daqui que está em azul, Bruna Marques. Boa noite. Boa noite. Então, no que já trabalhei, o que eu fiz, eu coloquei retomada dos conteúdos de uma forma mais geral. E o que eu vou fazer é retomar os gêneros e os descritores que eles apresentam mais dificuldade. Então, se aprofundar no que realmente é a dificuldade deles, geralmente é uma dificuldade geral. O que um tem dificuldade, o outro geralmente também tem. E a reescrita das redações, mas de uma forma que um corrige a redação do outro para eles identificarem os erros. Às vezes a gente falando, eles parecem uma coisa distante, uma coisa longe. Então, os colegas
vendo o erro dos colegas e percebendo que questão de temática, de ortografia, eles podem ter cometido também o mesmo erro. Então, já é uma forma deles identificarem melhor. E o que eu não conhecia é o bilhete orientador. O bilhete orientador, isso mesmo. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Tá até no verdinho aqui. Sandra Meire. O que eu já trabalhei aqui foi trabalhar em pares, assim, durante o Se Liga, então eu pensei assim, nessa questão do Se Liga. Sobre o que eu vou fazer, ainda estamos encerrando aqui na nossa escola as atividades do terceiro trimestre. Na semana que vem, na minha hora de atividade, já foi passada algumas orientações, né? Desde na semana pedagógica de julho, já foi falado do Se Liga lá, quando nós voltamos naquela formação que a gente tem. E estamos planejando, já foi conversado, já foi repassado, a gente já começou a fazer um levantamento desses alunos que serão recuperação, reforço e aprofundamento, e aí as atividades ainda vou preparar, ainda vamos pensar e preparar ainda na próxima semana. E bilhete orientador, eu já tinha ouvido falar, então, assim como a professora falou, nós trabalhamos com outro nome, mas eu já ouvi esse termo bilhete orientador num curso que eu fiz lá do site Escrevendo o Futuro. Eu gosto de fazer aqueles cursos, e lá eles já trabalham numa proposta dessa de bilhete orientador. Então, já tinha ouvido falar, já tinha estudado um pouco sobre esse bilhete orientador. E daí, o que eu coloquei ali que eu não conhecia era essa questão, assim, do aluno, né? Então, trabalhar como monitor. Aqueles que são alunos de aprofundamento, trabalhar como monitores dos outros, né? E foi o que a gente viu ali também, que eles que vão escrever o bilhete orientador, então eles vão trabalhar como monitores ali, né, auxiliando o trabalho durante o Se Liga. Exatamente. Sandra Meire, e se a gente perceber aqueles exemplos que a gente trouxe, é bem característico do tipo de redação lá do Escrevendo o Futuro, né? Inclusive as rubricas, então, quando se fala em rubricas, eu já conhecia essas rubricas desde os primeiros cursos que eu fiz. Que já faz algum tempo já, alguns anos eu estudei. Eu gosto muito das Olimpíadas de Língua Portuguesa, mas esse ano eu não consegui aplicar, porque foi tudo muito junto. Redação nota 10, que é o do Agrinho, com as Olimpíadas, com o SAEB. Não deu. Esse ano não deu. Não deu mesmo. Vamos lá. Esse aqui, ó, tá curtinho. André. Então, na verdade, ali, alguém escreveu... Só tirar aqui. Alguém escreveu na minha linha ali. Os quizzes não fui eu que coloquei. Tá, mas enfim, eu vou pode falar. Fazer a revisão dos conteúdos, focar mais ali no que o estudante teve maior dificuldade. Já trabalhei a parte da reestrutura de redação juntamente com eles, para eles apontando os erros mesmo em redações, assim. Já peguei, né, pretendo fazer isso. Ainda estou um pouco preocupada em questão dessa parte de que vai ter 3 questões lá para a gente trabalhar durante o Se Liga. Tá, a parte do aluno lá para o reforço. Qual que é o outro? Avançado, e tem também. Recuperação, reforço e aprofundamento. Recuperação, reforço e aprofundamento. Então, assim, vai ser bem trabalhoso. Eu pensando assim, como trabalhar esses 3 momentos ali, já sabendo que o aluno aprofundado lá, que já são as notas maiores, já sabe que já passou e não vai dar nem importância para isso. Então, já é uma preocupação que a gente tem que ter. O aluno que sabe que precisa da nota ali, ele vai se esforçar um pouquinho mais. Mas, enfim, a gente vai ter que dar atenção para todos eles. Enfim, a parte da reestruturação ali, onde vai trabalhar a parte dos sinais de pontuação, letra maiúscula e minúscula, que tem uma grande dificuldade, o 6º ano, que eu vejo assim, até hoje, como eu estou trabalhando com o 8º ano, o Jardim Secreto, o livro, e eles vão fazer uma resenha desse livro. E um aluno colocou lá o título como Jardim Segredo, né, com G. E o outro aluno viu
Aí ele começou a tirar, né? Falou, e o outro não achava o erro, e ele em cima ali. Então vamos, ó, Jardim. Foi até engraçado de ver ele corrigindo o colega ali. E daí, quando o colega foi lendo letra por letra ali, aí ele acabou vendo o erro dele. Enfim, e na reestruturação da redação acontece isso, eles acabam vendo o erro que eles não viram na hora que eles fizeram a redação. Aí, o que eu faço? Eu não coloco o nome, o aluno que fez lá. Aí, eu uso a TV mesmo para ir digitando, arrumando a redação lá com eles. De repente, até dê certo para a gente fazer aí no Se Liga, mas não sei bem ainda como que vai ser trabalhada. Mas é uma ideia que eu já fiz, deu certo e, de repente, vai dar certo no Se Liga. E eu não conhecia ainda o bilhete orientador e achei bem interessante. De repente, eu vou trabalhar ele aqui no Se Liga. Sim, muito bem. Vamos ver outras ideias aqui. Esse aqui, deixa eu ver de quem. Esse aqui não tem o verde, o negocinho aqui, porque a pessoa já deve ter saído do arquivo. Quem escreveu esse aqui? Quem escreveu pode abrir o microfone. Esse aqui, ó, que eu marquei de azul, ó, o último aqui. Ninguém, gente. Queria tanto que vocês falassem ali a Bruna já falou. Aqui, então vamos lá. Jaqueline. Então, Oi, a Sandra levantou. Só um pouquinho, Jaque. Deixa eu só ver o que a Sandra queria, que ela levantou a mão. Era o teu, Sandra? Não, né? Sou eu. Não, eu só queria comentar que aqui eu utilizo muito essa questão do monitor pedagógico. Que Sim. agora você tem nas salas de aula. E ajuda muito, sabe? Ajuda. Nós já temos aqueles já identificados na sala e eles, tanto o aluno gosta de orientar, quanto o colega ele gosta de receber a orientação do aluno. Sim. Então, eu também. Agora eu estou fazendo assim, um levantamento de alguns textos das redações que eles ainda não entregaram, que sempre tem aquele que está em atraso, para a gente fazer uma buscativa aí e sentar com os monitores e eles me auxiliarem, porque ajuda bastante. Sim, eu gosto também, Sandra, bastante de trabalhar com os monitores. Eu tinha, na minha sala são 4 monitores, né? Eu dividi a minha turma em 4. Eu não sei, pelo menos aqui na escola integral que eu dou aula, não é muito aluno, né? Eu acho que são 24 alunos, então eu dividi em 4 e deixei cada monitor com uma equipe para auxiliar. Eu achei que foi muito bom também. Pode falar, Jaque. Então, o que eu coloquei ali do antes, essa questão da retomada do conteúdo. Durante ali, eu coloquei a técnica de rotação por estação, porque você pode trabalhar os conteúdos, até mesmo a questão do aluno, que ele já dominou aquele conteúdo, então ele pode auxiliar ali o grupo a chegar numa conclusão, né, a conseguir melhorar o texto, trazer as ideias dele, e também quando troca, daí eu venho do outro grupo para eles, daí vão tentar entender também a ideia do outro grupo e vai complementando. Daí depois faz a discussão final, né, o porquê que, se tudo se encaixou, se tudo deu certo, se não deu certo, por que não deu certo, e assim, eu acho que é interessante que eles complementam bastante, participam bastante também dessa maneira. E que eu não conhecia, né, maravilhoso mesmo. E que eu não conhecia o bilhete orientador mesmo. Eu adoro a rotação por estações. E ainda mais quando eles têm que complementar o que o outro grupo fez. Sim, tem que compreender o que quis realmente dizer. Né? É bem interessante mesmo. É boa essa. Muito bacana. Bom, gente, acho que tá bom. A gente entendeu que vocês têm ideias brilhantes. Alguém mais quer falar o seu? De repente eu não coloquei aqui, porque eu fui sorteando ali.
para não pegar uma pessoa só. Alguém quer falar? 2 tempinhos. Não? Quem não falou ali, ó, Adriana, Andréia, Lucinéia, Shirley, Ivone, quem mais? Solange, Bárbara, vocês não querem falar? Ana, não? Então tá bom. Bom, gente, eu acho que deu para a gente entender que foi realmente uma reflexão. E o legal desse arquivo é que vocês contribuem e acabam dando ideias também para o colega de como ele pode ali, né, realizar o Se Liga. Bem bacana a gente entender que em outros anos, às vezes foi orientado para que a gente trabalhasse o Se Liga só com aquele aluno que tivesse abaixo da nota. Então, esse ano a instrução ela está um pouco diferente, né? E aí a gente fez essa reflexão para entender quais são as possibilidades de trabalho na disciplina de redação e leitura, porque nos outros anos, quando a disciplina não era separada, eu até vi que algumas pessoas colocou ali o que já fez, né? Então, retomou ali a parte linguística, a parte de pontuação, a parte, né? Tarararará, não só o gênero, né? Retomou várias outras coisas ali que eram necessárias. E aqui agora a gente tem a disciplina de produção, né? Então, na produção, a gente vai retomar ali características do gênero mesmo, da produção, do dizer. É claro que se tiver que corrigir pontos, concordância, regência, nós vamos corrigir. Mas, assim, o mais o principal ali de se retomar ali do gênero em geral. Sandremere. Quando começou o Se Liga, teve um curso, né, online da secretaria, Se Liga é Tempo de Aprender Mais. E desde a primeira edição, a proposta já era trabalhar com todos os alunos. Sempre foi assim. Realmente, eu lembro, só que daí depois... Não acontecia nas escolas, mas tinha uns combinados nas escolas e a gente deixava abaixo e fingia que não entendia, né, Sandremere? Mas realmente, o Se Liga, ele vem com essa proposta de trabalhar com todos os alunos, né? Então, gente, olha só. Por hoje, aqui da parte nossa do Em Ação, a gente socializou, conversamos muito e a gente entendeu e refletiu um pouco sobre essa situação. Então, eu vou passar aqui, né? Nós vimos ali coisas interessantes que podem ser aplicadas lá na nossa sala de aula. E sobre o bilhete orientador, né? O bilhete orientador, ele é uma estratégia, então a gente tem que entender que ele é considerado uma metodologia, uma estratégia, né, que você pode utilizar na sala de aula. E ele é um bilhete que ele vai valorizar várias coisas ali dentro da produção textual, como, por exemplo, a autoria. Ele valoriza quem escreveu, né? Só o fato de estar ali marcado foi a pessoa, que não é o outro que vai mudar, não é o outro que vai corrigir, o outro vai apenas sugerir. Então, ele valoriza a autoria, ele valoriza, né, a valorização do discurso, então isso também é bem bacana. A melhoria, ele traz possibilidades de melhoria real ali para o texto. E a colaboração e coautoria, colaboração do colega que vai ajudar a reescrever, coautoria do colega que vai ajudar a reescrever e do próprio colega que deu o bilhete orientador e também sugeriu ali as mudanças, né? Então, assim, ele é uma estratégia que, quando trabalhada, desenvolve várias habilidades, a gente consegue buscar várias coisas que talvez uma outra atividade não tivesse esse poder de trazer tanta melhoria ali para o texto, tá? Então, é uma possibilidade que é bacana de se conhecer, é bacana de vocês se aprofundarem e começarem aí a utilizar. Eu vou colocar de novo para vocês o arquivo o link do Contribua Conosco, que agora é o momento de preencher, né? Nós somos a turma N. Então, deixa eu só colocar aqui. Nós somos a turma N de navio. E eu vou dar uns 5 minutinhos aí para vocês preencherem, então, o formulário Contribua Conosco, tá? Podem preencher. Tem alguém que já preencheu? Já foi preenchendo ali, olhando e preenchendo? Não preencheu, agora já é o momento aí de preencher, tá? Prof,
Oi. Até que dia para entregar a implementação? Tá, então vamos falar das datas, já que você perguntou enquanto o pessoal vai preenchendo. A semana que vem é a nossa data limite de entrega do plano de ação, tá? Acho que dia 17, né? Final da semana, na sexta. É a nossa data ali de entrega do plano de ação. Na outra semana, dia 24, é a nossa data limite para entrega da implementação, tá? Então, vocês vão entregar o plano de ação até dia 17 e a implementação até dia 24, ok? E as apresentações? As apresentações, elas vão ficar ali na semana do dia 30, a última semana de novembro, e a primeira semana de dezembro. Só que, como a gente está num grupo meio grande, maior do que os outros, dos outros tri, talvez eu comece já na semana do dia 24, tá? Então, se eu ver que tá tudo prontinho lá de alguém, eu já vou chamar para ir antecipando, tá? Ah lá, a Adriana disse que já pode dia 24. Aí eu vou fazer uma planilhinha e vou mandar para vocês colocarem o nome, daí quem já tá com tudo pronto, preenche antes, para a gente não ficar com só em uma semana, porque, só vocês sabem, né? Todo mundo quer contar, e aí a gente não consegue ouvir tudo, porque o tempo é escasso, tá bom? Mas eu vou montar uma planilha e mandar para vocês colocarem o nome do dia que vocês querem ali apresentar. Professora, olhando esse ofício circular do Se Liga, ele é de 2022 mesmo? As orientações é basicamente a mesma, né? As mesmas? Sim. Uhum. É por isso que a Sandra Mary falou que todo ano já tinha essa questão, né, de trabalhar. Né? Ele é a mesma. Professora, a minha internet caiu aqui, eu estava com o computador e o celular. As datas lá, dá para a professora repetir para mim, fazendo um favor? Repito, Solange, ó, semana que vem é a entrega do plano de ação, dia 17, e na outra semana, dia 24, a entrega da implementação, tá? Por que a gente fez assim? Para dar tempo de nós, professores, corrigirmos o plano de ação. Aí depois, quando vocês entregarem a implementação, a gente ter tempo hábil também para fazer as correções da implementação, porque junta os dois, e geralmente era sempre na última semana, era muito corrido para a gente não conseguia, né, fazer toda a correção que deveria ali nas atividades de vocês, tá? Obrigada, professora. Nada. Terminaram de preencher aí o formulário? Contribua conosco? Supimpa? Ah, muito bem. Então, olha só, eu deixei esse material para vocês lá no Class. Lá no último slide, eu tenho 2 links, que são um link ali de 2 artigos, e nesses artigos eles aprofundam mais essa questão da escrita, das sugestões, dicas ali, para que o estudante possa elaborar um texto argumentativo, dissertativo, e vocês podem conhecer um pouquinho mais, então, dessa estratégia aí do bilhete orientador, tá? Então, se vocês quiserem se aprofundar, ter um pouco mais de dicas, ver outras opções, é só acessar ali os artigos que tem algumas coisas ali bem bacanas para que vocês possam aproveitar aí na sala de aula de vocês. E agora, gente, nós chegamos ao fim. Eu vou tirar um print aqui de todo mundo, bem bacana.